Shalom, shalom, bom dia! Um dia com muita presença de Deus e toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre lutas. Muitas vezes não gostamos de falar, gostamos de ignorar as lutas, mas não dá para ignorar, sabe por quê? Porque basta estar vivo para estar no meio de uma guerra. Porque nós temos aqui o reino espiritual, ele não é visível aos nossos olhos naturais, mas ele é real. Existe o reino da luz com os anjos, com a presença de Deus soberano, todo-poderoso, e existe o reino das trevas, a oposição ao reino da luz. Aonde você estiver, um está em oposição ao outro. E eu sei que você pertence ao reino da luz. Então, o que você deve fazer? Já que existem as guerras, porque muitas pessoas pregam e falam só de uma vida vitoriosa. Mas até isso você tem que pensar, se é uma vida vitoriosa, se eu preciso ter vitória, é porque eu tive uma guerra a vencer. Jesus, quando ele se revelou a João, lá na ilha de Patmos, ele disse por 7 vezes, 7 recados. As 7 igrejas de Apocalipse, ele disse ao vencedor. Por quê? Porque aquelas 7 igrejas viviam em intensa guerra. Então, eu só venço se eu estiver no meio de uma guerra. Mas, então, o que eu faço, já que a guerra existe, o que eu preciso fazer para permanecer em pé e permanecer vitorioso, já que a palavra diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa para se preparar para a guerra é se fortalecer. Você já viu um soldado ir para a guerra fraco? E como você se fortalece? Fazendo o que você está fazendo agora, lendo a palavra, porque a palavra é o pão vivo que desceu dos céus, porque Jesus é a palavra e ela te fortalece. Então, o ponto número 1 é se fortalecer. Soldado fraco é soldado derrotado. Ponto número 2, estar vestido adequadamente. Um soldado, ele não vai para a guerra vestido à paisana. Ele tem capacete para proteger a sua mente, ele tem um colete à prova de bala, ele tem um sapato adequado para andar em terrenos que são escorregadios. Então, nós precisamos também, nós precisamos da armadura do Espírito para permanecermos em pé. O capacete é a própria palavra protegendo a nossa mente, o cinto da verdade é a própria palavra quebrando toda a mentira das trevas contra a nossa mente. Então você vê a importância da palavra? Ela te dá força, ela te dá proteção, porque é a tua roupa. E o que mais eu preciso fazer para estar em pé nesta guerra? Eu preciso fé. Confiança. Um soldado ele vai porque ele confia na estratégia do general, ele confia nas armas que ele está usando. E por isso que ele vai para o campo de batalha. Você precisa confiar em Deus, que Ele cuida de você e Ele tem a estratégia certa e Ele está com você no meio dessa guerra que você está vivendo hoje. Eu gostaria de ler sobre um homem, 2 Reis, capítulo 18, chamado Ezequias. Ezequias, o nome dele significa força de Deus. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Veja quem era Ezequias diante de Deus. O Senhor diz em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 5. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Você vê que ele teve êxito em todos os seus empreendimentos porque ele amava Deus, ele buscava Deus, ele se fortalecia em Deus. Você está no caminho certo, como eu disse, fazendo o devocional. E o dia mau chegou para o rei Ezequias. O dia mau foi quando Senaqueribe, ele pressionou, cercou a nação. Senaqueribe era um inimigo praticamente imbatível, ninguém conseguia derrotar. E ele cercou a nação.
Ezequias, diante da pressão, diante do problema e diante desta guerra, o que foi que ele fez? Ele orou. Ele não se juntou com aqueles que estavam duvidando do poder de Deus. Ele não se juntou com aqueles que estavam fracos, derrotados, desanimados, desistentes. Ele se juntou ao profeta Isaías. Ele foi até onde estava Isaías e ele disse: eu confio em Deus, vamos orar, Isaías. Isaías e Ezequias oraram. E quando Isaías e Ezequias oraram, Deus mandou um único anjo. E esse único anjo fez um estrago no arraial do inimigo. Mais de 185 mil homens morreram num único dia. Sabe o que eu quero te dizer? Nesta manhã, você está com um grupo de pessoas não desistentes aqui no Devocional. Nós somos uma família, esse é o cantinho do milagre. Eu creio, você crê. E juntos nós estamos como Ezequias e como Isaías, orando por todas as lutas que estamos enfrentando. Aqui alguns estão enfrentando lutas com a saúde, outro com as finanças, outro com as emoções, outro com a vida familiar. Não importa qual seja a sua luta, importa quem é o seu Deus. E quando Isaías e Ezequias oraram, eles não duvidaram em nenhum momento. Eles temiam sim a força, a fúria de Senaqueribe, mas eles confiavam no poder de Deus. E Deus ouviu a oração desses dois homens. Eles eram a minoria. Você pode ser a minoria na sua casa, mas Deus está ouvindo a sua oração. Juntos nós vamos orar e o Senhor vai mandar reforço do céu hoje para a sua casa, para a sua vida. Ele mesmo vai te tocar, vai te fortalecer. Ezequias, ele teve uma luta que era como rei. Mas assim, era uma luta que a nação estava envolvida. Mas depois ele teve uma outra luta, que era a sua saúde. E isso nós encontramos em 2 Reis, capítulo 20. Ezequias, tempos mais tarde, ficou enfermo. Por isso que eu estou falando, nós temos lutas. Cada momento é numa área. Enquanto estivermos vivos, teremos lutas. Mas a certeza é de que Deus está conosco. É como quando Davi, ele dizia: com Deus eu salto uma muralha. Não significa que não existiria mais muralha só porque Davi amava Deus. Tinha muralha, mas Deus dava força para ele saltar a muralha. Ele diz: com Deus eu passo pelo meio de um esquadrão. Ele não está falando porque eu tenho Deus eu não vou enfrentar nenhum inimigo. Ele está falando: eu passo pelo meio, eles não me enxergam. Eu não sou tocado pelo esquadrão porque Deus está comigo. Mas voltando a falar da luta com a saúde, o rei Ezequias, ele ouviu uma palavra desse seu amigo profeta Isaías. Ele disse: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. A enfermidade que você está é mortal. Ezequias virou o seu rosto para a parede e chorou amargamente. E sabe o que Deus disse para o profeta? Porque o profeta deu o recado e saiu. Deus falou para o profeta: volta, porque diga a Ezequias: eu ouvi a oração, eu vi o teu choro, eu ouvi a tua oração e porque eu te amo, eu estou te dando mais 15 anos de vida. É isso. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração quando estamos cercados, ouve a nossa oração quando estamos enfermos, e é por isso que eu convido você, neste momento, a confiar no Senhor Deus forte e poderoso. O seu nome é Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas. E é neste momento que você vai orar. Não ore sozinho, compartilhe essa oração com alguém e diga para essa pessoa que está enfrentando uma luta: o meu Deus, o teu Deus, ele é forte e poderoso. Vamos ficar firmes e suportar estas lutas e ver o agir de Deus em meio a todas as lutas que estamos vivendo. Então vamos orar neste momento. Senhor Deus maravilhoso, poderoso, como é bom saber que nós podemos receber força, estratégia
e podemos receber livramento, cura diante da afronta, diante da resistência, diante da pressão, diante da enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor, estende a tua boa mão, Senhor, e da mesma forma como o Senhor enviou um anjo para ajudar Isaías e Ezequias, manda anjos dos céus neste dia para estar ajudando aos teus filhos, que a tua destra poderosa esteja sustentando a cada um, que o Senhor possa enviar, Senhor, o socorro, porque o Senhor é o socorro bem presente em meio à tribulação. Cremos em milagres, cremos num Deus que, assim como o Senhor disse para Ezequias, eu vi suas lágrimas e ouvi a sua oração. Sabemos que o Senhor está vendo as lágrimas dos meus irmãos. O Senhor está ouvindo a oração de cada um e respondendo, porque o Senhor se apraz em cuidar de nós, em nos socorrer em tempos de dificuldade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, você sabe, nós sempre falamos, mas quando você curte, compartilha, você está ajudando não só a palavra a ser divulgada, você está ajudando muitas pessoas a receberem a palavra de Deus e serem confortadas, curadas, consoladas. Por isso, seja o semeador da palavra. E você que ama a palavra de Deus, conheça a área de membro, porque tem muitos cursos para você, muitos cursos que vão te ajudar nesta trajetória com Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e até amanhã no nosso devocional.